Plantão Médico, muito bem-vindos ao programa Olho Clínico. E o tema de hoje é extremamente interessante, apaixonante e importante. A gente vai falar sobre ações de saúde especializada em regiões de difícil acesso. Para falar mais sobre isso, eu recebo hoje o Dr. Caio Machado, que é sócio fundador da ONG Doutores da Amazônia. A gente sabe que a missão deles é muito bonita e muito difícil de ser realizada. A gente sabe que a extensão do nosso país é enorme, existem diversos universos dentro desse nosso mesmo país. Então, levar atendimento de saúde de qualidade, com pessoas que sejam capacitadas, para áreas remotas de difícil acesso, é muito mais do que simplesmente falar em saúde. A gente está falando em missão de vida. São mais de 60 povos indígenas que já foram atendidos e são cobertos por essa ação, dos estados de Rondônia, Mato Grosso e Amazonas. Bom, eu recebo aqui o Caio Machado, como eu falei, sócio fundador da ONG Doutores da Amazônia. Muito bem-vindo, Caio. Prazer é tudo nosso, Fernando. Eu acho muito importante você estar trazendo essa pauta para a gente mostrar também que é possível sim a gente desenvolver saúde nessas regiões. Caio, de onde veio a ideia da ONG e há quanto tempo ela existe? Porque quando a gente fala assim, Doutores da Amazônia, isso me faz lembrar os Médicos Sem Fronteira, Doutores da Alegria, ou seja, uma proposta diferente de levar saúde para pessoas que realmente estão precisando. Quando a gente eu comecei na minha época de estudante, num projeto de extensão que chamava NAPRA, Núcleo de Apoio à População de Ribeirinha da Amazônia, que fazia a formação dos profissionais aqui do Sudeste, da região Sul, para estar conhecendo essa região Norte, que é muito extensa, e sair dessa bolha que a gente vive. E a partir daí eu criei laços com essas regiões ali, primeiramente na região do Baixo Madeira, Rio Madeira, Médio Rio Madeira. Isso tudo é no Amazonas? Rondônia, estado de Rondônia primeiramente. Que ali divisa com o Amazonas também, aquela do estado da Amazônia Legal. E a partir desse momento a gente viu que era possível a gente desenvolver um atendimento especializado dentro dessa região de difícil acesso, onde muitas vezes eles demorariam dias, horas para estar conseguindo um atendimento de média complexidade ou até mesmo mais básico no município também sem estrutura nenhuma. Então por que não desenvolver técnicas para estar levando esses atendimentos em loco dentro das regiões deles? E aí nasceu essa ideia da Doutores da Amazônia em conseguir provar para o poder público que em pleno século XXI. E isso existe há quanto tempo, mais ou menos? Eu fui quando estudante em 2004. Então a gente está falando aqui de 20 anos atrás. Só que a Doutores da Amazônia, com uma escadinha, começou a nascer como uma proposta e é registrada, fundada no ano de 2016. Caio, como é que funciona o dia a dia de vocês assim, né? E como é que é levar a saúde para territórios de difícil acesso? Porque eu imagino, como você falou, a gente pensa na bolha. Bolha aqui a gente tem, por exemplo, o SAMU, a gente tem um atendimento rápido que utiliza a rua, utiliza avião, ambulância e outras coisas. Como é que é lá? Eu acho que a gente, como profissional da saúde, tem obrigação, não é favor. A nossa profissão foi gerada centenária, mais de 100 anos atrás, para salvar vidas, não foi para ganhar dinheiro. Com o passar do tempo, virou uma profissão. Então a gente precisa chegar na essência, precisa levar a saúde para essas regiões que não têm acesso, que não têm oportunidade. Então essa é a grande jogada da organização, é desenvolver saúde, resgatar a essência da profissão da saúde e mostrar para esses profissionais que vão a responsabilidade de ser um profissional da saúde. E como é que é o dia a dia de vocês, assim? Existem missões, por exemplo, a gente está com a grande oportunidade de ter você aqui, e eu sei que você também trabalha em São Paulo, atende aqui, enfim. Mas como é que é? São missões? Você vai e fica 10 dias e volta? Como é que funciona? Quando se trata em território indígena, é um pouco mais complicado, porque a gente precisa da autorização dos órgãos responsáveis, no caso a FUNAI, a CESAI, Secretaria Especial de Saúde Indígena, os distritos de saúde indígena. Então, quando a gente trabalha com os indígenas, é muito mais difícil do que não trabalhar com o não indígena. Então, o nosso dia a dia aqui, Fernando, é de batalha direta, porque quando a gente faz essas ações que a gente fica cerca de 90 dias em campo realizando... É coisa de 3 meses, então, é um projeto por ano isso, por ano. Exatamente, isso daí a gente faz cerca de 7 ações, totalizando 90 dias em campo, só que em campo. A articulação nossa é diária, é todo dia movimentando e fomentando. Entendi. E em relação, assim, às principais necessidades que vocês já atenderam, que te chama a atenção? Eu imagino, a gente teve agora a questão da pandemia, há pouquíssimo tempo atrás, por
Organização Mundial da Saúde declarou, né, olha, acabou essa questão de pandemia, de coronavírus. Eu imagino que esse momento foi desafiador. Mas quais são as demandas, as necessidades que vocês mais encontram? Todas. Todas? Todas as demandas, até do mais básico. A falta de gestão de indicação política é uma coisa muito... É o câncer da saúde indígena, né, no qual a gente leva para essas regiões o que muitas vezes eles nunca tiveram acesso. A gente não está falando de aldeia próxima, né? Quando a gente se trata de aldeia da Amazônia, existem aldeias indígenas no Brasil inteiro, é bom fomentar isso. Tá? Não é na região da Amazônia, mas ali a região, a dificuldade do acesso é muito grande. Então, a saúde para chegar nessas regiões é muito complicada. Me parece que assim, esse trabalho desenvolvido por uma ONG, ela envolve pessoas que encaram isso, como você falou, muito mais do que um trabalho, que uma profissão, né? É uma missão. E precisa dessa paixão mesmo para quebrar alguns obstáculos, porque eu imagino que não deve ser fácil, né? Em algumas situações existe todo um projeto riscado do que fazer, o que levar, e chega lá, acontecem coisas que talvez um funcionário público diria, olha, não dá para fazer, eu vou voltar para trás. E uma pessoa que está imbuída de um outro propósito, né? Eu acho que vai pensar melhor e vai talvez tentar arriscar um projeto, um plano B, alguma coisa para fazer, então, a coisa acontecer. É um propósito de vida, né, Fernando? Isso daí, e é muito interessante porque as pessoas muitas vezes se descobrem nessas ações, né? Se descobrem como profissionais dessas ações, dá muito mais valor para a profissão delas, né? Saber que muitas vezes o seu conhecimento e a sua presença salvam vidas e movimentam muitas coisas. Então, no final de uma jornada como essa, né, as pessoas que saem ganhando somos nós mesmos. Agora, assim, quais foram as maiores dificuldades que você já encontrou para realizar esse trabalho? Tem essa questão burocrática que eu entendo que ela é extremamente difícil, né? Mas uma vez que você venceu todas essas etapas formais, montou o time e enfim, saíram na campanha. A dificuldade maior é a logística, né? Fora toda essa articulação no meio político que não é fácil. Mas a logística é o mais complicado, porque muitas vezes para a gente chegar num território desse, demora um deslocamento saindo de São Paulo de 24 horas viajando direto para estar chegando isso se não der nenhum problema. Então a gente também tem o apoio muitas vezes, né, dos órgãos responsáveis com helicóptero, com avião, para estar levando a nossa equipe aqui com a FAB, por meio também do apoio do Batalhão de Fronteira de Selva da Amazônia, que sempre apoiam também o Exército, né, as nossas missões. Então a logística envolve muito. Porque 90 dias eu imagino, né? Até comida precisa levar, porque, enfim, é muito tempo, né? 90 dias dividido em 5, 6 ações, mas sim, é muito tempo, porque são em regiões diferentes. Importante frisar que a gente não faz ação pontual, Fernando. Cada ação é no mínimo 4 anos. Dessa forma a gente vai conhecer o povo, vai conhecer a demanda. Você diz assim, desses povos, por exemplo, vocês identificam que existe uma determinada carência específica. E aí você não faz só uma ação em um ano. São pelo menos 4 anos que se cria então esse caminho, esse fluxo. 4 anos em cada região. Desenvolver saúde é muito difícil. Sim. Imagina um paciente passar numa consulta nossa e nunca mais voltar. Sim. Então aí também a gente inovou muito forte dentro do território indígena com a telemedicina, fazendo esses acompanhamentos. Hoje em dia é extremamente viável, mas para ter esses acompanhamentos eles precisam acreditar que tem resultado. E para ter resultado precisa de tempo. Sim. E como é que faz? Por exemplo, uma questão, sei lá, oftalmológica. Você vai lá e identifica que de repente um determinado indivíduo tem um problema, precisa de um óculos para fazer uma correção. É possível? A gente leva um laboratório portátil. Laboratório portátil? Portátil, que a gente leva de óculos com lentes de -6 a +6 graus. Frisando também que a oftalmologia, o óculos de grau não é oftalmologia, Sim. né? Existem vários outros exames que a gente consegue fazer a prevenção de várias doenças, né? Como o glaucoma, eu não posso falar com propriedade, que não é minha área, mas sim, pelo que a gente vê os médicos oftalmologistas, a orientação de um médico, dizer que muitas vezes aquela pintinha não é uma pintinha, é um tumor, para ele ver, isso é o que faz a diferença nessas regiões. Agora, existe uma interface, enfim, que eu imagino seja um desafio, que é a questão da comunicação, né? Nem todo mundo fala português, fala? E quantos dialetos ou idiomas diferentes existem por aí afora? Os povos indígenas é uma cultura muito rica, né? São mais de 200 povos, mais de 200 línguas diferentes, segundo o IBGE. Só que hoje em dia... Isso no Brasil, 200 no Brasil. No Brasil. E os mais novos acabam falando mais a nossa língua do que os mais antigos. Então isso facilita. Facilita. A turma mais jovem ajuda nessa interface. Exatamente. Inclusive eles trabalham com a gente faz uma seleção dos agentes de saúde indígena para estar ajudando nas ações e estar fazendo essa tradução junto com os povos deles, né?
E eles têm vontade também de fazer o contrário, de vir mais próximo, por exemplo, de São Paulo, alguma coisa assim, para trazer mais informação para as pessoas de lá, ou nem sempre isso acontece? Sim, eles têm esses agentes, os indígenas que querem se formar, vêm atrás dos estudos, eles querem voltar para a aldeia deles e fazer. É muito interessante, porque na nossa organização a gente está levando os indígenas para estar atendendo com a gente, muitas vezes não no povo dele, em outros povos, fomentando isso para eles mesmo. Agora, Caio, assim, como é que vocês conseguem verba, né, para tratar tanta gente? O propósito, quando a área médico, odontológico, enfim, do profissional da saúde, tem um poder aquisitivo. Então, muitas vezes, o médico, o dentista, enfim, ou qualquer outro profissional da saúde tem um sonho de estar indo realizar, ir para uma região dessa atender. E ajudar quem precisa, né? Exatamente. Eu acho que não falta profissionais, falta mais projetos para incentivar esses profissionais para estar indo. Porque o que a gente percebe, principalmente pelas mulheres, 90% dos voluntários são mulheres. 90% são mulheres que querem participar. Que querem participar, que mandam mensagens para participar. Né? Então, isso dá uma... a gente começa... Na organização também, a nossa diretoria, a maior parte são mulheres que se doam voluntariamente. Mas a gente, voltando da parte financeira, a gente faz, muitas vezes, eles pagam as passagens deles, pagam uma estadia de hotel e depois... Isso cada voluntário? Cada voluntário. Tem uma taxa pequena de R$600 para ir em cada missão. Quem já foi e quem não foi, na cerca de R$1.200 para estar indo, com tudo incluso, né, com toda a operação da organização. Empresas privadas que entram apoiando, o Ministério da Saúde por meio da CESAI, com toda essa parte de logística, o Ministério da Defesa, né, com a parte da FUNAI, a liberação da defesa com o avião da FAB, né, com toda a logística do Exército. Então é um movimento que todos se unem para fazer ação. Porque a saúde é o maior alicerce do ser humano. A gente viu na pandemia, né, Fernando? Sim, sim. Caio, antes de eu fazer a última pergunta, eu queria fazer uma colocação e saber se você teve alguma experiência diferente em relação a isso. Porque a gente tem o propósito de levar algo que foi desenvolvido pela ciência, com evidências e provas, enfim, e trabalhos científicos e assim vai. Mas a gente sabe que, obviamente, os povos indígenas têm um contato com a natureza e existe a própria medicina natural desenvolvida nos locais. Já aconteceu algum fato curioso com você que você presenciou de um atendimento feito, não sei, com ervas, com alguma coisa diferente e que você ficou, enfim, impressionado? A medicina tradicional é muito forte, né? A nossa medicina vai em busca da medicina deles para ter a nossa. Sim, já teve casos, sim, de eles estarem usando. Na Covid aconteceu isso. Né? Muitas vezes não chegou um medicamento, eles fizeram um medicamento numa região com 10 mil indígenas, 2 faleceram eles usando esse medicamento. A medicina tradicional é muito forte, né, dentro das comunidades, com os mais antigos, é por isso que ela precisa ser mais fomentada também para os mais jovens. Mas sabe o que eu fico surpreso, Fernando? A gente tem os melhores médicos do mundo, trabalhos científicos publicados no mundo inteiro. Só que a gente não consegue aplicar o nosso conhecimento para o nosso povo. Eu imagino. Eu imagino também que esse é o grande desafio e aqui está uma grande oportunidade, né? A pessoa que tem essa vontade, esse interesse, ele pode ajudar muito, principalmente pessoas que têm essa questão de ser de uma cultura diferente, de uma região de difícil acesso. E eu acredito que quem vai para a missão, quando volta enriquecido mesmo, né? Porque acho que volta a ter contato com essa essência de tratar o ser humano, né, independente de qualquer coisa. Ô Caio, quem está assistindo a gente aqui agora, enfim, e percebeu a seriedade do trabalho e está entendendo que, veja, isso pode representar a oportunidade da vida de uma pessoa, de ser atendido, de ter um olhar diferenciado, e quer ajudar. O que essa pessoa pode fazer? Quer ajudar a causa? A primeira coisa, se quer ajudar, a gente pede para desenvolver uma ação social. Desenvolva uma ação social na esquina da sua casa, em qualquer lugar, fomente o seu conhecimento, fomente a sua profissão, leve saúde, enfim, leve esperança para outras pessoas. E também tem no nosso Instagram, ali, que é Doutores da Amazônia, que o Pix é drsamazônia@gmail.com, que é muito importante também. Mas, na nossa opinião, o mais importante é desenvolver uma ação social. Sim. Caio, eu tenho que te agradecer, né? Olha só que bacana. Eu ganhei de presente a camisa Doutores da Amazônia, um boné também, e principalmente aqui, né, entendendo que tem uma forma de ajudar, ou com o próprio trabalho. Um dia eu vou numa missão junto com você, com certeza, eu só preciso me organizar, porque eu entendi que é um processo em que você requer um tempo a ser destinado, mas sem sombra de dúvida, isso é algo que eu vou fazer. Mas desde já eu também posso ajudar. A gente vai deixar aqui embaixo no GC
tudo isso que você falou, da forma de você fazer uma doação com Pix, alguma coisa assim, porque de fato isso ajuda na causa. Olha, eu estou muito feliz que você esteve aqui com a gente, passou toda essa informação. Eu sei que tem Instagram, tem rede social do Doutores da Amazônia. Eu acho que é uma forma que todo mundo que está assistindo a gente aqui pode procurar e saber um pouco mais, até conversar com o Caio sobre essa situação e, eventualmente, quem sabe, né, se eu for da área da saúde, ser um voluntário, né, Caio? Prazer é todo nosso, Fernando. É muito importante você estar abrindo como médico, como profissional da saúde, né? Às vezes a gente tem que reparar nas pequenas coisas, né? E essas fazem todas a diferença. E o que eu posso falar como experiência profissional minha é que isso me trouxe paz, né? Então, e quando me traz paz para a gente, traz realização em todos os sentidos, a gente consegue passar isso para toda a nossa família, enfim, para todo mundo. Então, acho que a busca do paz é estar desenvolvendo uma ação social, independente de ser na Amazônia, com os indígenas, mas é deixar sua profissãozinha fluir também, né, para os outros. É isso aí. Caio, muito obrigado pela sua participação. Pessoal, até a próxima. Até a próxima.